Olá, amigos. Dando sequência ao nosso estudo, a Bíblia em blocos temáticos, hoje nós vamos começar o bloco 2, que é correspondente a Lucas capítulo 1 e capítulo 2, referente a nascimento e infância de Jesus. Nós vimos até agora o bloco 1, que abrangeu Gênesis 1, 2 e 3, que falamos desde a criação até o pecado e a promessa do plano de salvação ali com Adão e Eva, né? Então, antes de a gente começar, já dar esse pulo, né? Desde a promessa de que viria o Messias, aquele Jesus que pisaria a cabeça da serpente, e os anos que se passaram até a sua vinda, a gente vai pular já dessa promessa até o cumprimento dessa promessa nos evangelhos, para a gente seguir nessa mesma linha de raciocínio. Depois a gente vai ver os evangelhos todinho, a formação da igreja em Atos dos Apóstolos, vamos discutir cartas de Paulo, profecias, depois que nós vamos voltar para o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, ver a parte histórica mais densa, a gente tem uma linha de raciocínio que seja mais dinâmico o estudo. Então, para a gente chegar até esse período, eu vou fazer aqui uma retrospectiva bem rápida, histórica, né? Então, nós paramos ali na criação, Adão e Eva, a queda. De Adão e Eva, a maioria vão lembrar que Adão e Eva tiveram como filhos inicialmente, né? Caim e Abel, que Caim veio a assassinar Abel por inveja, né? Que Caim vai dar origem a uma descendência ímpia, infiel a Deus, e que no lugar de Abel nasce Sete. Esse Sete, ele era fiel a Deus, e de Sete, o povo de Deus fiel da sequência, até chegarmos ao período em que o mundo estava imerso em muito pecado. Deus chama Noé, que junto com seus 3 filhos e suas mulheres e a própria esposa de Noé, entram na arca e acontece o dilúvio. Após o dilúvio, os 3 filhos de Noé, Jafé, Cã e Sem, o mundo que foi todo renovado iria ser repovoado, de maneira grosso modo, né? Jafé iria povoar a região próxima à Europa, Cã a região mais próxima à África, e ali Sem, ali a região do Oriente Médio, Ásia, onde Jesus viria a nascer, por isso o povo semita. E desse povo semita, né, vários povos surgiram, período também que ocorre ali a questão da Torre de Babel, onde as línguas são confundidas, essas línguas são confundidas e vários idiomas surgiram. Então, vários povos e vários idiomas surgiram dessa forma após o dilúvio, né? E desse povo semita, cerca de mais ou menos 2.000 anos, 1900 a 2.000, 2.100 anos antes de Cristo, nós temos o chamado de Abraão, lá de Ur, dos caldeus, lá na Suméria, os primeiros povos que surgiram depois do dilúvio, né? Então ele é chamado para ser o primeiro patriarca, o pai da fé, aquele que vai dar sequência e começo, na verdade, o começo daquele povo escolhido, aquele povo hebreu, né, que futuramente viria a ser chamado de judeu, né? E aí vai tendo seus filhos. Isaac, o filho da promessa. Isaac tem Jacó. Jacó passa a ser chamado de Israel, e esse Israel, Jacó, tem os 12 filhos, de onde viriam as 12 tribos de Israel. E a gente vai ver bem direitinho isso quando a gente voltar ao Primeiro Testamento e ver essa parte histórica detalhadamente, né? Desses 12 filhos de Jacó e Israel, e aí nós estamos aí mais ou menos no período de 1700 a.C., nós temos José, que é vendido pelos seus irmãos, que vai como escravo para o Egito, lá se torna governador, fica muito famoso e traz o povo de Deus para morar, seu pai e o povo de Deus para morar no Egito, na época de uma grande seca. Depois que o faraó morre e José morre, o povo ele é escravizado, passa cerca de 400, 430 anos, ou um outro período de tempo menor para alguns especialistas, como escravos no Egito, até Moisés ser levantado, né? Mais ou menos 1.400 anos antes de Cristo, ele é levantado e ocorre o êxodo. O povo vem do Egito para de volta à terra prometida, esse trajeto todo que é concluído com Josué. Quando Josué leva o povo de volta à terra prometida, a região ali da Palestina, né? Onde hoje é Israel moderno, né? Nós temos a época dos juízes, quando se fala a história de Sansão, por exemplo, depois dos reis, por exemplo, com Saul, depois com Davi, que consegue unificar todo aquele território, né, que tinha sido para ser sido reconquistado, né? E depois Salomão, que foi filho de Davi, uma época áurea do auge do governo de Israel, né? E com a morte de Salomão, esse império ele é dividido, essa divisão vai começar a causar ruína ao povo de Israel, né? Os judeus que foram chamados como povo escolhido a levar essa mensagem do Deus da Bíblia, né? Desse Deus verdadeiro. E aí nessa divisão, 10 tribos ficaram ao norte, com capital em Samaria, 2 tribos ficaram ao sul, as tribos principalmente de Judá, com capital em Jerusalém. As 10 tribos do norte são destruídas pelos assírios, as 2 tribos do sul
Judá são destruídas pelos babilônios. E mais ou menos em 600 anos antes de Cristo, nós temos o período da Babilônia, que Daniel fica na Babilônia. A gente vai ver quanto é importante esse livro de Daniel, quão profético é esse livro de Daniel, né? E aí depois que eles são 70 anos de cativeiro, são libertos, aquele santuário, aquele templo e próprio Jerusalém que foi destruído com Nabucodonosor pela invasão dos babilônios, ele é reconstruído na época de Esdras e Neemias, e na época no seu tempo de Zorobabel. E aí passa-se os anos até chegar em Malaquias, que foi o último profeta do Primeiro Testamento, o último livro da Bíblia do Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, e se inicia um período de 400 anos de silêncio profético. É um período em que não se levantou mais profetas, até que viria João Batista, aquele que iria anunciar Jesus Cristo. A promessa daquele cordeirinho que estava sendo morto desde o começo, desde o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio anunciar, preparando o caminho para Jesus. Então é esse o contexto histórico que a gente vem desde a época de Adão e Eva até chegar aqui em Jesus, certo? Então Lucas mais à frente vai trazer a linhagem de Jesus, não agora no primeiro capítulo, ele vai trazer no capítulo 2 a linhagem de Jesus, mas não agora no primeiro capítulo. Então, Lucas traz no capítulo 3 a linhagem de Jesus, depois eu vou comparar com a linhagem que Mateus traz também, mas não é o momento agora. Então, dando sequência, a gente vê toda essa questão histórica e nós chegamos aos evangelhos. Esses evangelhos, nós temos 4 evangelhos principais, esse Novo Testamento que se inicia: Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um com sua forma de falar de Cristo, com sua perspectiva. Por exemplo, Mateus e João foram testemunhas oculares de Jesus, né? Foram discípulos. Lucas pesquisou, entrevistou para poder escrever o seu evangelho. Marcos também não foi seu seguidor, e muitos entendem que ele foi o primeiro evangelho escrito e talvez sob influência de Pedro, certo? Mateus é um evangelho que fala de Jesus como um homem, Marcos como um leão, Lucas na ideia de ser de um ovelho, e João de uma águia. Esses animais que aparecem também em Ezequiel, aparecem em Apocalipse, ficou na arte relacionada aos evangelhos. Fala de Mateus, o filho do homem, Jesus, o filho do homem, por exemplo. Em Marcos, Jesus como leão, o rei, né? Aquele que é o rei. Lucas, o novilho, aquele que iria ser manso e seria morto em nosso lugar, né? E João, a águia, o aspecto divino de Jesus. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos, muito parecidos. E o de João tem uma abordagem mais diferente, mais poética e até mais profunda em termos de divindade de Jesus, tá bom? Mas focando aqui, principalmente agora em Lucas, a gente vê Lucas, que era médico, também jurista, escreve para um público que era mais grego, assim como Marcos também escreve mais para romanos, e no caso Mateus e João mais para judeus. Ele escreve uma peça jurídica, assim como ele escreve também Atos dos Apóstolos, né? Foi o segundo autor a mais escrever na Bíblia depois de Paulo, assim, em relação à quantidade de livros, né? De textos escritos. Então Lucas faz um texto muito preciso, o mais preciso de todos, né? Uma peça realmente jurídica com muitos detalhes, tá bom? E ele vai iniciar esse seu evangelho, né? Falando que investigou esses fatos mesmo, como verdade de fato. No verso 4 ele fala isso: para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Fala como fatos, ele era muito detalhista e muito preciso no que falava. E inicialmente, já no verso 5 do capítulo 1 de Lucas, a gente vê o Gabriel anunciando o nascimento de João Batista, aquele primeiro profeta que viria depois do período de silêncio dos 400 anos de silêncio profético, né? De um povo que tinha vindo da Babilônia, que tinha ficado muito legalista, tinha distanciado de Deus, e Deus deixou esse tempo sem profecia, sem levantar profetas, até vir João Batista e anunciar, a preparar o caminho para Jesus. E aqui nós vemos no começo desse capítulo falando, né, que o anjo anunciou a Zacarias, que era um sacerdote do templo, que ele e sua esposa Isabel, que já era idosa, infértil, iriam ter um filho muito especial, que iria preparar o caminho para aquele que seria o Salvador. Zacarias, ele não acredita, duvida, fica sem falar, até que nascesse realmente João, como a gente vai ver no finalzinho do capítulo 1. Introduz-se dessa forma o capítulo 1, né? E a gente vê esse João Batista, que viria com o espírito de Elias, né?
Não que ele fosse reencarnação de Elias, como infelizmente o Espiritismo trata isso, mas ele era anunciado como aquele no Primeiro Testamento, nas profecias, como aquele que viria com a força, a vontade, a missão, como Elias fez no Primeiro Testamento. Ele mesmo fala, em João capítulo 1 fala, tu és o Elias? E João Batista, não, eu não sou Elias. E o próprio Elias aparece mais à frente para Jesus, junto com Moisés na transfiguração, tá bom? Então não existe essa questão de reencarnação na Bíblia, não, tá bom? Ele vem com o espírito de Elias, na força de Elias, morando no deserto igual Elias, se vestindo de roupas de animais igual Elias. Ele tinha todos esses votos, foi chamado por Jesus como o maior homem que nasceu de ventre materno, mais à frente nos evangelhos, tá certo? Então ele vem para preparar o caminho para o rei que viria, certo? Então na sequência, no capítulo 1 a gente vai caminhando, até o mesmo anjo, o anjo Gabriel, também visitar agora outra parenta de Maria, provavelmente prima de Maria, de Isabel, no caso, primeiro dos dois, falei agora de Zacarias e Isabel, que foram os pais de João Batista, e agora a visita a Maria, que seria a mãe de Jesus, que foi escolhida, né? Essa jovem, ainda muito jovem, uma pré-adolescente, no começo da adolescência ali, já prometida em casamento para José provavelmente mais velho, estavam uma espécie de noivado, não haviam casado ainda, não tinham tido relações ainda, e o anjo aceitou, chegou para ela, anunciou, e ela aceitou. E essa questão do sim de Maria é o que a gente tem que relembrar também na promessa lá, essa mulher que iria ligar o céu e a terra. Pela mulher houve o pecado inicialmente, pela mulher, Eva, a nova Eva, de onde vem a vida, a palavra Eva diz isso. O sim de Maria liga os céus e a terra novamente com a vinda de Jesus. Então a gente tem que, no mínimo, respeitar Maria. Se a gente faz um paralelo, e aqui não tem um tempo para isso, mas 2 Samuel 6 e Lucas 1, a gente vê um paralelo entre Maria e a Arca da Aliança, que muitos teólogos consideram válido, eu acho bem interessante também. Mas resguardadas as tradições e os respeitos, no mínimo, muito respeito a Maria, que escreveu um evangelho do silêncio e da servidão. Muito bela a ação de Maria, mãe de Jesus. E a própria Ave Maria, aqui durante o capítulo 1, na visita de Gabriel a Maria, e na conversa de Maria com sua prima Isabel, ao ela sair da região de Nazaré, onde morava, para ficar um tempo fora, para poder abafar mais aquela situação, já que José não tinha tido relação com ela, ele teria ficado grávido da coração do Espírito Santo, e realmente a Bíblia fala que ela era virgem, visitaria uma virgem, isso foi anunciado nos profecias do Primeiro Testamento. José aceitou, porque o anjo também o visitou, José é um homem justo, aceitou, e para proteção ela foi visitar ali Isabel até tempo oportuno. E nesse contexto dos diálogos, quando vocês lerem, vocês vão ver, e o Magnificat, que é o cântico de Maria, falando que Deus, meu Salvador, veio, eu sou a mais bem-aventurada entre as mulheres. A Ave Maria é bíblica e está aqui no texto bíblico, no diálogo de Jesus de Maria com o anjo Gabriel, no diálogo dela com Isabel, em seu próprio Magnificat. Então, vamos respeitar um pouco mais nesse sentido e não condenar irmãos que tenham esse tipo de fé também, claro, que sem nada de idolatria, claro que apenas como uma serva do Senhor, aquela que mais é a figura de como ser cristã, como ser uma serva do Senhor de verdade e a mãe de Cristo, a mãe de Deus, né? Então, com muito respeito. Então, nós temos depois o relato do nascimento de João Batista, e toda a questão da língua de Zacarias ser solta, ele ter colocado o nome de João Batista, as promessas são refeitas. No verso 67 nós temos o Benedicto, que é o cântico de Zacarias, muito belo. Façam a leitura falando que ele João Batista, seu filho, que viria preparar o caminho, a verdadeira luz que viria, que era Cristo, né? 78, né? 79, e por isso, por causa das profundas misericórdias de nosso Deus, através dos quais dos céus nos visitará o sol nascente, para iluminar aqueles que estão vivendo ainda em trevas e guiar nossos pés no caminho. Com promessas muito bonitas, né? Tudo preparando o caminho para que a gente iniciar no capítulo 2, no próximo vídeo, o nascimento de Jesus. Como ocorreu. Eu falo um pouco mais como aconteceu o nascimento de Jesus, como foi esse período, nesse momento, tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês. Desejo que o Espírito Santo ilumine o estudo de cada um de vocês, possa encher vocês de fé pela palavra de Deus. Deus os abençoe. Graça e paz, meus amigos.